pessoal! Um jogo é o que falta para Oklahoma ser campeão da NBA e para Agatha Máximo ficar enlouquecida em Oklahoma. E aí eu já vou começar, antes da gente falar do jogo, né, dando boa noite aqui para minha amiga, para ela atualizar os nossos ouvintes. Eu sei que muita gente tem acompanhado os vlogs da Agatha. Para quem não viu, corre lá no YouTube. Tem toda a saga, né, de voos cancelados e adiados e adiados. A Agatha conheceu a Katie no aeroporto de Dallas. Enfim, foi uma epopeia para essa menina chegar em Oklahoma. Tem o vlog do jogo, efetivamente, né? Do jogo 5, na Paycom Center. Ela reagindo à vitória, que a gente já vai falar, uma vitória maiúscula de Oklahoma. Mas, Agatha, conta pro pessoal aí como está em Oklahoma, você que fica aí, né, até sábado em Oklahoma, como é que tá sendo essa experiência de viver a cidade no momento de finais? A Agatha já tinha visto o time, enfim, já conhecia, mas viver isso em finais é diferente, né, Agatha? Dá um gostinho aí pro pessoal que ainda não viu os logs e que gosta de ouvir aí a sua voz aqui no podcast. Olá, meu povo, olá. Primeiro de tudo que eu nunca tinha visto o Thunder em casa, né? Eu vi o Thunder na sua casa, né, Drica? Na minha casa. Exato, E você tem no venceu, né? Garden. Naquela ocasião não venceu? A gente quase vence, vocês viram no Ah, é verdade. finalzinho. É a temporada que é 2022, 2023. E... foi muito legal o jogo na época, mas a gente ainda tava nessa parte de reconstrução. Era o ano de rookie do Chet, que ele não joga. Então, assim, era um protótipo do time que é hoje, né? E é muito legal, assim, toda a atmosfera, o ginásio. É difícil ter um pouco de parâmetro, porque, assim, a gente tá muito acostumado em jogo de futebol, né? E eu tava vendo o pessoal dos podcasts falando, e até o Clemente, que participou do podcast com a gente outro dia, que foi o mais alto que eles já viram na história, a arena. E, de fato, tava ensurdecedor. Mas eu sou corintiana, né, Drica? Então, assim, Acostumada com o babado, né? exato, estávamos padrão Corinthians, mas todo mundo que tem experiência com basquete estava falando com Malavase. Já saiu o vlog da gente batendo papo, diga-se de passagem. Ele falou que essa provavelmente é a arena mais alta que ele já foi na vida dele, assim. Lembrando que a primeira final do Malavase foi há 29 anos atrás. Foi a final A Agatha não do... era nem nascida. Pois é, o Bulls e Seattle Supersonics, né? Foi a primeira final que ele fez. E ele disse que provavelmente esse é o lugar mais alto que ele já viu. Inclusive, ele vai falar no áudiozinho lá no vlog, não vou estragar. Mas assim, de fato, é diferente, a galera tá muito animada. E o jogo foi muito bom também, né? Começou num takeover, falando é isso, garantimos, e aí termina. Na verdade, chega no terceiro quarto com a gente quase entregando a partida para depois, enfim, voltar ao normal, né? De alguma maneira. Mas muito, 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 muito legal. Tá um calor desgraçado aqui. 35 graus assim de dia, muito difícil de andar na rua. Inclusive não tem ninguém na rua. Não A sei se Agatha tá tem a ver com chocada que as calor. pessoas não moram no centro da cidade. É, assim, não, até aí é normal, né? É, geralmente as cidades têm o subúrbio, né? Mas cidades maiores costumam ter predinhos, pelo menos assim no downtown que eles chamam, né? Mora uma galera. Aqui é muito difícil. Então, a cidade de dia, quando o pessoal tá trabalhando, sei lá, vivendo, fica muito, muito, muito vazio. O centro da cidade, os arredores da Paycom, por exemplo. Hoje eu fui até o Mural do Chai, e assim, se eu cruzei com 10 pessoas andando pelo caminho durante, sei lá, 40 minutos, foi muito. Então, essa é a questão, né? O centro fica muito vazio, mas eu fui no shopping hoje. O shopping tava lotado. Subi, fui numas lojas mais lá pra cima, já tinha mais gente. Então me parece que é uma questão do centro. Aí se você vai também nos bares à noite, nos bares de esporte, tá toda a galera por lá. Eu imagino que todo mundo tenha carro e ninguém esteja se sujeitando também ao calor que tá fazendo na rua.
Só eu mesmo louca com o patinete, né? O patinete quebra um galho. Ativo o patinete e vou com ele pra tudo quanto é lugar. Porque andando a gente quase morre. Mas é isso. Vamos ver onde amanhã vai ser o jogo. Eu tô na esperança de que o pessoal monte um telão. Tem uma área na frente do ginásio onde o pessoal faz um pré-jogo, tem banda e tudo mais. Ainda não vi nada. Pode ser porque ontem à noite teve uma tempestade, aí teve muito vento, chuva. Então a galera vai deixar pra montar mais pra frente. Ou então eu vou em algum bar, caso não tenha na rua. Mas eu queria essa experiência de ver a galera toda na rua, sabe? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que será de Agatha em algum lugar ela vai ver esse jogo 6, porque pode ser o jogo do título de OKC em Indiana. Precisa superar aí o Indiana. Mas vamos falar desse jogo 5, Agatha, 120-109 para o OKC. Como você falou, chegou no terceiro quarto, chegou a ficar ali 4 pontos de diferença. Quem não viu o vlog, veja, porque a Agatha, ela faz uma cara e ela fala exatamente isso. Agora fudeu. Mas deu tudo certo, tá? Deu tudo certo no final. 120-109. A gente teve aqui, né? Não vou passar número por número, mas a gente teve um double-double do Shea, 31 pontos, 10 assistências. Esse número de assistências, inclusive, muito importante, porque além de pontuar muito, ele distribuiu muito bem essa bola. E aí, um outro jogador, né? Que, inclusive, muito criticado em alguns jogos nesses playoffs, né? A Agatha, ela fica ensandecida e ela já manda todo mundo para aquele lugar. Mas J-Dub, 40 pontos, 6 rebotes, 4 assistências para ele. O Chet ficou a um pontinho do double-double, né? 9 pontos, 11 rebotes para ele. E o banco veio contribuindo aí com 27 pontos. Pelo lado de Indiana, a gente teve 28 para o Siakam, 14 para o Nesmith, o Tyrese Haliburton muito mais tímido, né? Inclusive, é dúvida para o jogo 6, 4 pontos, 7 rebotes, 6 assistências para ele. O banco contribuiu, como em alguns momentos vem contribuindo nessas finais, né? Mais de 20 pontos aí, 26 pontos para o banco de Indiana. Mas, Agatha, eu queria, antes de falar do Shea, que você falasse do J-Dub, né? Ele vem para 40 pontos em 35 minutos de quadra, 56% de aproveitamento de field goal, né? 14 em 25, 3 bolas de 3 pontos para ele, 60% de aproveitamento. 75% de aproveitamento da linha do lance livre. E, inclusive, você e a Alana fizeram ali um preview, né, desse jogo e ela disse que o OKC poderia vencer se J-Dub fizesse mais de 20 pontos. Ele logo veio e dobrou essa meta, né? 40 pontos para ele. Queria que você falasse um pouco mais sobre a atuação do J-Dub, como foi vê-lo ao vivo e, assim, é um personagem fundamental, né, Agatha, para esse jogo do OKC, porque não alivia o SGA, porque fez mais do que 30 pontos aí o SGA no jogo, mas essa distribuição de bolas do SGA também foi muito pela noite absurda que o Jalen Williams teve, né? Assumiu de fato também esse protagonismo, não apenas quando o Shea não estava em quadra, mas também quando ele estava em quadra, né? Foram 26 pontos no jogo 3, 27 pontos no jogo 4, e aí ele vem para 40 pontos no jogo 5, né? Uma crescente aí fundamental para esse momento do OKC estar a um jogo de comemorar o seu título. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa atuação. Ele, inclusive, né, depois do jogo, disse que ele está sendo mais agressivo, que ele vem atacando mais, e isso, né, reflete nessa pontuação. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse jogo do J-Dub antes de a gente falar aí do Shea, enfim, do OKC como um todo. Importante começar lembrando que ele é um cara de 24 anos, né? São times jovens, mas ele tem essa responsabilidade de ser o segundo pontuador do Oklahoma a temporada inteira. Se você olha do outro lado, quem tem essa segunda responsabilidade é Pascal Siakam, um jogador que já é campeão, que tem muita coisa adicionada no currículo e, além disso, experiência nas finais para poder desempenhar seu papel da melhor maneira. O J-Dub tá vivendo isso pela primeira vez, inclusive começa a série com alguns problemas e não conseguindo pontuar também, mas
até agora a gente pode dizer que a maior atuação individual dessas finais pertence a ele. Foram 40 pontos, 14 arremessos convertidos em 25, que vieram de absolutamente todas as formas, né? Eu sempre falo como ele é uma ameaça quase que 3D, se a gente vai falar assim, em 3 níveis, né? Ele enterrou um monte, eu acho que ele deve ter dado mais de 10 enterradas, bandejas importantíssimas nos momentos em que o jogo estava próximo, mid-ranges também muito bonitos, fadeaway, às vezes mudando de direção e arremessando, e também bolas de 3, né? É ele que faz aquela bola de 3 quando o jogo cai só para 2 pontos, e abre novamente para 5, aí depois a gente abre 8, e enfim, Indiana não consegue virar o placar. Ele foi muito, muito, muito importante em todas as partidas para continuar deixando o Thunder no jogo, especialmente nas últimas duas, né? Ele marcou no jogo 3, se eu não me engano, 26. Aí no jogo 4 ele marca 27. E agora ele faz 40. Esses dois jogos de 26 e 27, um a gente perde, mas no segundo a gente ganha. E, especialmente nesse anterior, em que a gente vence lá, né, pra empatar a série, o J-Dub sempre manteve o time perto do placar para que na hora que o Shai precisasse ele pudesse tomar as rédeas e vencer. Nessa partida não, era ele quem estava comandando toda a parte ofensiva do time e é muito legal de ver como o Shai permite que isso aconteça, né? Como o Shai continua alimentando o J-Dub e continua passando a bola para que ele mesmo tenha esse protagonismo. A gente lidera desde o primeiro quarto, abre 14 pontos no intervalo, mas como eu mencionei, a gente viu o Indiana cortar a diferença para esses 2 pontos no início ali do último período, final do terceiro. Esse corte me assustou, né? Eu já tinha falado, tem até uma parte que eu tô assistindo o jogo e fiz um tweet. Eu falei, meu, intervalo, a gente tá ganhando de 14 pontos, mas era para ser 30. Porque a gente começa numa intensidade muito forte, arremessando muito bem, fazendo as jogadas defensivas muito bem também, mas eu ficava pensando, pô, a gente não conseguiu virar a faca contra esse Pacers, né? E aí, quando chega em dois pontos, eu falei, putz, velho, não é possível que vai virar. Mas a gente tem uma sequência defensiva muito boa. Tem essa bola de 3 do J-Dub, e aí a gente força 4 turnovers seguidos sobre o Pacers. O Shai ele tem, acho que são 2 roubos e um toco também por volta dessa sequência, que nos ajuda a novamente abrir uma vantagem nesse período e garantir a vitória e garantir também a frente do placar, como foi durante todo o jogo. Essa aproximação do Pacers, ela veio muito do TJ McConnell, né, Drica? Começar falando do Pacers através dele, porque em 6 minutos ele marca 13 pontos, lidera essa run que reduz a diferença para 6, termina o jogo com 18 pontos, 4 rebotes, 4 assistências e 2 roubos de bola, mas no último quarto o Carlisle não põe ele. Tira o McConnell, deixa ele no banco e diz que foi porque o McConnell estava exausto, né? Exausto, né? O Siakam, apesar de anotar também no último quarto 12 dos primeiros 14 pontos do Pacers, e terminar a partida com 28 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, ele também teve 6 turnovers, né? E eu acho que o trunfo da nossa vitória tá aí. Depois eu vou falar um pouquinho mais das outras partes do jogo, mas a forma como a gente tem nas últimas 2 partidas conseguido recobrar a nossa identidade defensiva, né? Nas primeiras partidas a gente fica um pouco perdido, não consegue forçar roubos. No jogo 4, no jogo 3 que a gente perde, inclusive, o Pacers força mais turnovers nossos do que a gente consegue forçar deles. E a gente não pode se perder nessa questão, né? O que trouxe a gente até aqui é a nossa intensidade defensiva e a forma como a gente busca os erros do adversário. E foi o que a gente fez nessa partida, Drica. Essa sequência de 4 turnovers ali, né? Ela, como tu falou, né, Agatha? Ela tava ali em 2 pontos. Aí são 4
turnovers forçados pela defesa do OKC, a melhor defesa da NBA, diga-se de passagem, em que as posses do Pacers, eles não conseguiram sequer tentar arremessar, né? Então, assim, essa força defensiva do OKC, ela mais do que provocar erros, né, capitalizados, diga-se de passagem, pelo OKC, porque aí nesses 4 turnovers capitalizados pelo OKC, essa vantagem aumentou para 2 dígitos, e aí o girar a faca veio no quarto, ela tira completamente essa confiança que o TJ McConnell tinha levado para dentro da quadra quando entrou, né? Um quarto período, Agatha, praticamente perfeito do OKC, né? Depois de entender que essa defesa sufocante acaba por provocar erros e sequer levar o Pacers próximo, né, às cestas, tira inclusive o arremesso, né, não foram tocos, não foram realmente erros forçados quando o Pacers tentava girar essa bola para tentar chegar ao arremesso. E aí no quarto, 31-17 para o OKC para fechar esse jogo 5 e ficar a um ponto, a um jogo, perdão, desse título, né? Defesa muito forte no quarto período e um somatório aí de 20 pontos para o J-Dub e para o SGA nesse quarto. E aí a gente falou de J-Dub, mas SGA também, né, Agatha? Claro, é o MVP, é o cara, como você falou, Jalen Williams, ele é esse segundo jogador com apenas 24 anos, é um time todo muito jovem, e o SGA vem para pontuar e também para entender o momento do J-Dub. Ele vê que o J-Dub tá numa noite espetacular e ele distribui essa bola. Foram 10 assistências para eles, né? Para ele. Como que você enxergou essa? Ele tem essa capacidade, mas também de conseguir fazer brilhar o seu companheiro, que, como você falou, ele fez jogos ruins, mas ele veio nessa crescente, aí ele explode nesse jogo diante da torcida para deixar aí o OKC na porta desse título. A gente viu durante toda a temporada o próprio elenco do OKC falando sobre como o SGA é também altruísta, né? É o jogador, é o MVP, é o cara, mas é o cara que também melhora todo mundo. Como que foi ver isso ao vivo, em loco, e perceber que ele, durante o jogo, percebeu que era a noite, vamos dizer assim, do J-Dub? É loucura, né? Também tem isso de todas as vezes que eu fantasiei estar por aqui e assistindo um jogo do Oklahoma em casa, eu não imaginei que seria um jogo mais importante da história da franquia em casa. Se a gente vencer a próxima partida em Indiana, esse continuará sendo o jogo mais importante da história da franquia aqui em Oklahoma. Então, sei lá, nunca me esquecerei. É muita loucura ver ao vivo, é legal demais poder sentir, né, como as coisas funcionam por lá, mas é muito do nosso mérito de saber nosso papel. O Shai faz 31 pontos, mas como você mencionou, acho que o grande highlight da noite é poder somar 10 assistências, né? É um recorde dele nas finais, ele também dá 4 tocos, e uma defesa que foca mais no SGA libera também mais caminhos para o J-Dub. E aí ele conseguiu tirar muito proveito e encontrar os companheiros, encontrar os outros jogadores em boas condições. O Shai não é aquele armador que passa e tem uma habilidade de distribuir assistências como é, por exemplo, o Haliburton, né? Mas ele consegue estar evoluindo muito nesse quesito. Quando existem espaços, ele tem sido muito inteligente para distribuir essa bola. E aí a gente constrói a vitória com esses turnovers, essas diferenças, mas principalmente na forma como a gente é aplicado. Porque a gente força 22 turnovers e comete apenas 11. Né? A gente dá 12 blocks e recebe apenas 4. A gente faz 32 pontos dos turnovers do Pacers contra 9 que eles fazem. São 15 roubos de bola nossos contra 9 deles. Eu acho que essa aplicação é o que nos faz vencer. E com certeza o Shai é o comandante. Eu vi muita gente falando que o J-Dub entra nas conversas para MVP das finais,
Mas apesar dele ter tido o melhor jogo até agora, né, individualmente falando, eu acho que o Shai ainda tá por uma larga vantagem como favorito para ser MVP, caso vençamos, e por tudo que ele faz durante todas as partidas e pela consistência com que ele entrega esses 30 pontinhos, né? Se tem uma certeza na vida é de que o Shai vai fazer 30 pontos no próximo jogo, Drica. Inclusive, falando nesse número, né? Ele marcou 31, né? Além das 10 assistências, enfim, do jogo absurdo que ele fez, embora o J-Dub tenha sido aí o cestinha, ele se tornou o quarto jogador a marcar 30 pontos ou mais em 15 jogos consecutivos de playoffs, né? Temos Michael Jordan, Kobe Bryant, Hakeem Olajuwon e SGA. Tá ruim de companhia ele? Tá fraco, né, Drica? Tá fraco. Ele tá com mais jogos de 30 pontos em playoffs agora também, né, Drica? No geral, ultrapassou o LeBron e ultrapassou o Jordan oficialmente. É muito difícil agora, com as coisas muito frescas e muito vivas na cabeça, a gente entender o que foi essa temporada do Shai, né? Uma temporada regular também muito especial do Jokic, que ele faz triple-double e tudo mais. Mas aí, no somar de todas as coisas, o que o Shai vem fazendo é muito louco, né? A somatória de quantidade de pontos que ele tem, a forma como ele melhora seus companheiros, a forma como ele entra e sai calado. Você não vê o Shai em polêmicas. Você não vê o Shai perdendo a compostura. A cara que ele termina o jogo 1 é a mesma cara que ele termina o jogo 2, que é a mesma cara que ele termina todos os outros jogos. É isso, pelo menos, que eu espero da minha superestrela, né? Alguém que não se deixa abalar por críticas, seja de torcedores, seja da mídia, e que sabe exatamente o que precisa fazer, e especialmente que os playoffs, e agora, nesse caso, as finais da NBA, são uma série de 7 jogos. Não tem por que eu ficar feliz ou triste com apenas um. O trabalho precisa ser feito até a gente alcançar essas 4 vitórias. E aí eu acho que a gente vai ver o Shai um pouco mais descontraído, né? Mais solto e mais expressivo. Porque finalmente a gente chegou no nosso objetivo. Vamos observar essa questão. Mas para o próximo jogo, Trica, jogo 6, em que podemos conquistar o título da NBA, eu separei 4 motivos aqui pro Oklahoma, depois passo para você e a gente fala do Pacers. 4 pontos aí chave para que a gente vença, né? Acho que o primeiro é manter essa defesa agressiva e forçar erros. Já falei bastante. Jogo 5 foram 23 turnovers, muitos erros convertidos além disso, então repetir esse nível de intensidade. Ponto 2. Continuar com essa distribuição equilibrada no ataque, né? Essas 10 assistências do Shai foram muito importantes para comandar um ataque com paciência. O Jalen Williams dividindo a responsabilidade de pontuação. E aí o ataque do Oklahoma se torna muito mais imprevisível e difícil de marcar, né? Porque tá todo mundo dentro da movimentação de bola e dentro do contexto de ataque do Oklahoma. E óbvio, o aproveitamento nos arremessos de 3, né? 43% nesse jogo, diferente do que havia acontecido no jogo anterior, que a gente tinha marcado e acertado só 3 bolas de 3. Mais um ponto, acho que Jalen Williams continuar com essa média. Ele tá com uma média de 31 pontos nos últimos 3 jogos, e com certeza tem feito a diferença. Então quero ver mais um excelente jogo do Jalen Williams, pelo menos aí 25 pontinhos pra gente coroar a temporada, o final da temporada com esse anel e uma excelente partida dele. E para finalizar, acho que é controlar o ritmo do jogo fora de casa e o emocional, né? A ansiedade de saber que é só mais esse jogo. Administrar um ambiente que todo mundo tem falado aqui também, que tá muito alto, o pessoal tá muito engajado, e não deixar o jogo se transformar numa corrida de ritmos e de ponto para Indiana. Trabalhar a posse, fazer uma transição defensiva bem feita e principalmente controlar o rebote,
São, acho que, as formas que o Thunder tem de esfriar o jogo e manter o controle da narrativa para terminar a série no jogo 6, Drica. Bom, questões aí que a gente já tem visto, né, o OKC, eu acho que essa questão emocional pesa para os dois lados, né, Agatha? Porque a gente tá vendo um OKC que pode fechar, mas um Pacers que vai estar jogando diante do seu torcedor e também quer forçar esse jogo 7. E aí, pensando pelo lado do Pacers, não sei se você concorda comigo, além de, obviamente, né, tentar frear o SGA não só em pontuação, mas nisso que ele fez nesse jogo 5, que é distribuir, né, essas bolas, né? Porque assim, a defesa do Indiana, que você acabou de falar, concentra suas atenções no SGA e acaba liberando pontuadores, como foi o caso do J-Dub nesse jogo 6, mas existem outros pontuadores. Então eu acho que para o Pacers ter uma sobrevida e forçar esse jogo 7, que seria em Oklahoma, passa por limitar muito o espaço e o passe do Shea, né? Tentar pressionar mais, tentar tirar essa distribuição de bola do SGA. Movimentação de bola, né? Cuidar da bola, porque quando você tem uma defesa tão agressiva como é o caso de Oklahoma durante toda a temporada, e especialmente nesse último jogo, forçando tantos turnovers em momentos tão importantes como foi esse caso que a gente acabou de citar, quando a diferença está em 2 pontos e ela vira para 2 dígitos a partir de 4 erros em sequência, em que sequer o Pacers conseguiu tentar o arremesso. Então, acho que cuidar bem dessa bola, né? A gente percebeu esse Indiana durante todos os playoffs sendo um time que passou por Bucks, passou por Cavs, passou por Knicks e chega à final, sendo um time que, quando consegue acelerar o jogo, joga muito bem e é muito efetivo, porque assim como o OKC, como a gente falava lá no preview, né? São jogos muito parecidos, porque tem dois times com muitos pontuadores. E quando consegue fazer essa transição rápida, o Pacers, né, consegue movimentar bem essa bola, consegue jogar melhor. Então, consegue encontrar arremessos de 3 pontos, como a gente viu o Nesmith brilhando em alguns jogos nesses playoffs, como a gente viu o Mathurin brilhando em alguns jogos. Então, cuidar bem da bola e fazer com que essa transição ela seja rápida e eficiente pode ser, né, um fator. O Miles Turner, para mim, precisa aparecer muito mais. Você falou sobre o Pascal Siakam, né, que ganhou, inclusive, o MVP, né, das finais do leste, que é o segundo jogador, falando de pontuação, né, pelo menos é o que a gente espera que seja. Obviamente que a gente teve o Nembhard, tem o Nembhard, teve o Nesmith, como eu falei, teve o Mathurin em outros jogos, mas é no Pascal Siakam até por ser um jogador que pontua, né, ele terminou, inclusive, esse jogo com 28 pontos, por ter a experiência de já ser um jogador campeão, mas o Miles Turner precisa fazer frente dentro desse aro, né? Ele precisa, tanto defensivamente como ofensivamente, ele precisa proteger bem esse aro contra o OKC, mas também precisa aproveitar esse encontro com o Chet, ou enfim, contra o Hartenstein, ou contra qualquer outro jogador mais, né, mais baixo, quando o OKC utiliza desse quase small ball aí contra a Indiana. E aí a mesma coisa que o OKC, mas de uma outra maneira, né? Esse controle emocional, haja vista que está contra a parede. É vencer ou vencer. Então a pressão ela vai existir de qualquer maneira, não tem como fugir disso. Então precisa manter, né, o foco, manter cabeça fria, como a gente já viu esse time ter em inúmeras ocasiões, né? Não foi uma, não foi duas, não foi três. É um time que consegue jogar no clutch, né? No clutch time, então precisa manter isso. A gente tem, acho que, muito bem definido que cada time precisa fazer, um para já ser campeão, outro para forçar esse jogo 7, né, Agatha? Sim, e levando em consideração de que, por exemplo, o Caruso não teve um jogo muito bom. Ele fez 2 pontos em 12% de field goal, acabando ainda com plus-minus de 8, né? Você tem uma partida de apenas 4 pontos do Isaiah Hartenstein, uma partida de 9 pontos do Dort. Muitos outros jogadores colaboraram. Cason Wallace termina com 11 pontos e 4 roubos de bola. O próprio Aaron Wiggins joga 22 minutos, faz 14 pontos e 5 rebotes.
É um Pacers que precisa se preocupar com os outros jogadores também. Acho que agora, tomando as rédeas da série, eh, fazendo jus a todas as previsões, né, Drica? Todas as odds, eh, esse Oklahoma se sente mais à vontade para ser quem é. Acho que saiu um pouco da pressão de jogar as finais e tudo mais, e consegue jogar mais solto. O Pacers vive um drama, né? A condição física do Tyrese Haliburton ainda é uma incógnita pra gente. Ele ia fazer uma ressonância magnética hoje, mas se ele não puder ser agressivo ofensivamente, ou pelo menos ameaçar como arremessador, porque ele terminou a partida com 0 de 6, né? Não sei o quanto o arremesso dele está prejudicado por conta da lesão, ou se realmente foi uma noite ruim, apesar dela. O ataque de Indiana fica muito engessado, né? Se ele jogar, se ele for para a partida, e eu acredito que ele vá, ele precisa atacar mais a cesta. Ele não pode estar dentro de quadra só existindo, né? Só cumprindo uma função, de ter alguém ali marcando ele. E se ele for poupado de alguma maneira, ou se ele tiver limitado, o TJ McConnell não pode estar exausto, né? Ele precisa buscar forma de compensar na criação ofensiva, seja através de passes e seja através de pontuação. O Pacers precisa voltar também para aqueles jogos em que conseguiu diminuir mais esses turnovers. O Indiana precisa ser mais cuidadoso nas trocas de passe e na transição ofensiva. Porque, por exemplo, o Siakam, como eu falei, teve 6 perdas de bola. E esse é um fator crucial para vencer essa partida. Cuidar melhor da bola. Voltando até nesse ponto de Siakam e TJ McConnell, acho que um terceiro ponto que eu coloquei aqui é manter o que funcionou, né? O TJ McConnell, 18 pontos e 4 assistências. Mesmo que ele não consiga jogar, sei lá, 35 minutos, o Rick Carlisle precisa dosar melhor a presença dele em quadra, né? Não pode tirar ele quando ele tá tão quente. Dá um Red Bull pro cara, sei lá, não é possível. Porque nesse E o jogo, Siakam né? também. Nesse jogo tem um momento que ele mete uma bola de 3 e ele senta logo depois. Tipo, por, E não por volta quê? depois, né? E assim, o Carlisle opta por colocar um Tyrese Haliburton que sai zerado de field goal, né? Ele sai com 4 pontos, mas Ele só faz o 4 terceiro pontos quarto, né? Os provenientes, primeiros. e provenientes de lance livre. Ele terminou com 4 pontos e 3 turnovers. Então, é uma proporção que não pode se repetir se o Pacers quiser forçar um jogo 7. E o Siakam também, né? Continua bem, mas errando menos. Ponto 4. O Pacers precisa voltar a conseguir vencer melhor no garrafão e atacar o E Chet. aí vem o Miles Teve, Turner, né? Que precisa jogar. foi, Pelo amor de Deus. e sumiu, né? Começa muito bem a série, mas acaba sumindo durante essas últimas partidas. Infiltrações, jogo físico. Eles têm que pressionar o Chet, que ofensivamente está tendo um pouco de dificuldade, né? Terminou a partida com 9 pontos, mas que tem contribuído muito defensivamente. Pelo que eu vi no jogo ontem, eu não salvei, mas eu acho que com ele defendendo, o Pacers arremessou 3 de 14. E foi numa questão em que o Pacers não estava mirando muito o Chet em, em ataques físicos, né? Se você fizer uma bolinha de meia quadra, batendo, tentando driblar o cara, vai tomar fumo. O Chet é muito comprido, ele consegue contestar demais. Seu Então, bambu. agilizar nas trocas, exato. Agilizar nas trocas e procurar matchups favoráveis perto da cesta que possam gerar pontos ou então gerar faltas, né? Para que eles vão mais para a linha de lance livre. A- E para finalizar, eu acho que também os jogadores coadjuvantes precisam voltar a aparecer. Nembhard, Nesmith, Obi Toppin e Mathurin. Os 4 precisam acertar os arremessos, especialmente livres da linha de 3, que são aqueles arremessos que a gente continua cedendo, e também tentar furar o garrafão. O Indiana precisa principalmente punir de fora, eu acho, né? Que não é o que não aconteceu com consistência no jogo 5, Drica. Desses 3 que você citou, falando do perímetro, né? O Nesmith
Nesmith, ok, né? Nesse jogo 5, 4 de 5 para ele. Mas o Obi Toppin, 1 de 5, 1 de 5. E o Mathurin, 1 de 4, né? É muito pouco para um time, como eu disse, como a gente falou, né? São jogos muito parecidos, porque tem muita gente que pontuou, mas essa gente precisa pontuar. E aí a atuação do Miles Turner me incomoda demais, porque é um cara que, como você falou, começa a série bem, mas são finais de NBA. Você não pode começar a série bem e desandar no meio do caminho, principalmente tendo o Chet Holmgren do outro lado e o próprio Hartenstein. Ele teve menos rebotes do que o Tyrese Haliburton, que a gente não sabe se consegue andar direito. Foram 6 rebotes para o Miles Turner e 7 para o Tyrese Haliburton, naquelas condições que, enfim, como a Agatha falou, a gente não sabe. O status dele só vai ser atualizado um pouco antes do jogo. Ele disse que se puder andar, vai estar em quadra. E de fato tem que estar, né? São finais de NBA, pode ser o último jogo, você precisa estar lá. Mas em que condições? E aí, esses caras precisam aparecer. O Miles Turner é um cara que toda off-season rola, né, boato de troca, porque ele é um cara que pode ser importante. E agora você tá na final da NBA, você precisa mostrar isso, embora provavelmente depois ele saia, né? Porque finalmente, não sei se o contrato parecia eterno, vai acabar. Mas é a sua oportunidade de sair com um título de NBA. Então, ele precisa aparecer. Como você falou, ofensivamente, o Chet não tá, né, sendo uma maravilha, mas defensivamente ele é. E o Miles Turner precisa prevalecer sobre um cara desse, precisa encontrar alternativas para passar por um cara que parece um bambu de tão alto. Mas você é mais forte. O Miles Turner é mais forte do que o Chet Holmgren, então precisa encontrar alternativas para isso se quiser esticar essa série para o jogo 7. Agatha, acho que a gente pode ir finalizando, porque a Agatha também. Ah, não, a Agatha tá mais cedo, né? É isso aqui que é 9, lá é o quê? Lá é 7, né? Lembrando que a gente tá gravando. O sol tá rachando aqui, são 35 7 graus. e 7. Ainda. O sol tem se posto por volta das 9. Meu Deus. Então, assim, ainda tenho bastante dia. Eu vou pra academia, né? Pra eu lembrar meu corpo, dar aquele susto, sabe? Vou pra academia me preparar. Porque amanhã ela vai beber. Assistir um Ela vlog. pode beber Eu muito tenho, amanhã, então tem que ir pra academia hoje. tenho 2 recados muito importantes. Primeiro, na sexta-feira, dia 20, ao meio-dia, o Jararacas vai gravar o último episódio da temporada ao vivo no Morumbi Town, na NBA Store, com espaço para 100 pessoas assistirem juntos. E aí, Buga me mandou, tô convidando vocês, torcedores do Thunder, torcedores do Pacers, ou então fãs de NBA no geral. Tem mais de 100 pessoas aí de vaga, né? E os cupons, e eles vão dar cupom de 10% de desconto na loja para os 100 primeiros que chegarem. Então, Programão de assim, feriadão. pô, bom demais, feriado. Rômulo e Bulga ao vivo no último episódio da temporada na NBA Store, que é no Morumbital, Avenida Giovanni Gronchi, 5.930 na Vila Andrade. E notícia 2, né? Recado 2. Hoje sai também o vlog de ontem, que é um vlog fazendo comprinhas e também um papo muito, muito bom, como você já deve imaginar, porque sempre é, né, Drica? Com Fábio Malavase, a lenda. Conheceu pessoalmente a lenda. É muito bom. Ficamos conversando, bebendo uma cerveja, falando da Que vida. delícia. Maravilhoso. É muito legal. Eu acho que a parte que eu mais gosto nessa parte do basquete é de que as pessoas que eu sempre admirei, as que eu mais admiro, são as pessoas que são mais legais com a gente, mais altruístas e, sei lá, gentis, simpáticas, incríveis. Então, um beijo pro Malavase e assistam, porque tá muito legal os vlogs. Vejam desde o começo do perrengue, agora já tá tudo bem. Mas 2 recadinhos importantes. Tá sendo uma grande aventura para a Agatha Márcio. Literalmente, desde a saída do Brasil, a mulher passou perrengue, mas tá dando tudo certo. E se Deus quiser, vai voltar aí campeã da NBA pra gente manter esse título no NBA das Minas. É isso então, Agatha. Ó, relembrando, em sexta-feira, Jararacas ao vivaço. Daqui a pouco, o vlog com o Fábio Malavase. Assim, vocês já ouviram ele várias vezes aqui. A gente sempre gosta de tê-lo por aqui, porque é realmente sempre uma aula, a gente aprende mais. A Agatha teve esse prazerzaço, então tenham o prazer de ver daqui a pouco lá no YouTube. Acompanhem os outros também, porque realmente tá muito bacana acompanhar essa aventura da Agatha.
já ressaltei, mas eu tô felizaça por ela estar realizando esse sonho e vai voltar com esse título, né? Que me perdoem os torcedores do Indiana, simpatizo muito, porém, né, quero minha amiga feliz e bebendo amanhã nas ruas de Oklahoma, que estará cheia, tá, Agatha? Daí vai estar cheia. Eu espero que esteja cheia depois do título. É isso então. A gente volta depois do jogo 6. Talvez com a Agatha campeã da NBA. Talvez com a Agatha nervosa com um eventual jogo 7. Não sabemos, né? Muitas coisas podem acontecer. Então, só para vocês não esquecerem, amanhã, feriado no nosso Brasilzão, quinta-feira, 9h30 da noite, jogo 6 em Indiana. Não percam e depois corram para cá para ouvir o que a gente tem para falar sobre esse jogo 6. Agatha, um beijo, vá para academia dar esse susto no seu corpo aí, porque se for campeão amanhã eu sei que você vai tomar muito suco e cevada, suco de cevada, muita coisa, então já dá o sustinho hoje para garantir amanhã, ok? Sim, senhora, deixa comigo, filmarei tudo, avisarei sobre tudo e continuei me acompanhando. Eu tinha descoberto, Drica, que meu voo, eu pegava um voo às 5 da manhã aqui em Oklahoma, Texas, Conta que vai e ser aí uma eu tinha epopeia para voltar. 13 horas, tinha 13 horas de escala para pegar um voo depois às 7 da noite e ir pro Brasil chegar lá às 6 da manhã. Aí, no meio da madrugada eu percebi isso, mandei mensagem pro pessoal da American Airlines e aí consegui mudar. Conseguiu. Se der certo, terei uma escala menor. Mas também não vou ficar falando muito, porque vai que, né? Fala, deixa assim, deixa assim, deixa assim. É isso, É pessoal. isso então, gente. Um beijo e aproveitem o jogo 6. Beijo. Beijo.